Eu me chamo Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, nomezinho pequeno. Meu pai era matemático, nascido no Piauí, foi criado no Maranhão. E como eu fui o primogênito, ele me deu o mesmo nome. Mas todo mundo me conhece como Aragão. Eu sou físico e iniciei a minha carreira em física no Departamento de Física da PUC do Rio de Janeiro. Eu fui aluno da PUC, entrei em 70, me formei em 73, fiz o mestrado também na PUC até 76 e de lá eu fui para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde eu fiz o doutorado. Depois de Princeton, passei 2 anos como pós-doutor, 1 ano no CERN, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, em Genebra, e no ano seguinte na Universidade de Paris, quando então retornei à PUC em 82. Permaneci na PUC, cheguei como professor assistente, passei associado, e em 92, perdão, antes disso, em 1986 eu me tornei diretor do Departamento de Física da PUC, de 86 a 88, e em 89 voltei a Princeton para um ano sabático, e na sequência, quando retornei para a PUC, né, eu fui decano do Centro de Ciência e Tecnologia nos anos de 92 e 93. A partir daí eu fiz um concurso para professor titular na Federal do Rio de Janeiro, fui lá para o Instituto de Física, e a minha carreira no Instituto de Física começou praticamente ao mesmo tempo em que eu me tornei diretor do Centro Latino-Americano de Física. Depois fui diretor do Instituto de Física de 98 a 2001, né? Até que em 2004 eu iniciei uma carreira paralela, além da atividade em física, né, de pesquisa, ensino. Eu comecei a atuar eu fui o secretário-geral da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso foi no ano de 2004. A conferência foi realizada em 2005. E, por conta dessa minha atuação na conferência, o então ministro Eduardo Campos me convidou para ser diretor de inovação de uma agência que havia sido criada recentemente, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Fiquei 6 meses lá e, com a ida do ministro Sérgio Rezende, que era presidente da FINEP, para o ministério, na saída do ministro Eduardo Campos, eu acabei voltei para o Rio de Janeiro, porque a BDI era em Brasília, e isso foi em 2005, e assumi uma posição de diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma das 2 agências de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que na época não tinha inovação, era o Ministério da Ciência e Tecnologia. Pois esse período na FINEP foi de 2005 a 2007, terminado o período, eu voltei para a universidade, fiquei na UFRJ, tanto na física quanto na COP, até 2009. Em 2010 me tornei presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso CNPq, a pedido do ministro Sérgio Rezende. Sérgio é da geração dos meus professores e, ao longo dos anos, nós nos tornamos muito amigos e próximos, até porque tanto ele quanto eu somos botafoguenses, né? O que é uma qualidade ímpar. Bom, fato é que fui presidente do CNPq por 1 ano, né, porque era o final do 2º governo do presidente Lula. Uma vez terminado o mandato, eu passei um tempo na Vale, que tinha tem um projeto muito bonito do Instituto Tecnológico Vale, né? Eu fiquei lá praticamente 6 meses, quando fui para o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais como diretor-geral, e nesse centro, esse é o centro que abriga hoje em dia o Sirius, né, que é o nosso síncrotrão de 4ª geração. Fiquei lá até de 2011 a 2014. Em 2014 voltei para o Rio de Janeiro, fui diretor de inovação do Inmetro, me aposentei da universidade em 2016 e no ano seguinte, 2017, eu ingressei no que na época chamava-se o Núcleo de Implantação da Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, que
foi criada no ano seguinte, em 2018, e hoje chama-se Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, que é o órgão regulador de tudo que é nuclear no mar. Eu fiquei lá de 2017 até 2023, quando voltei para a FINEP na mesma posição que eu havia ocupado anos atrás, no período 2005-2007. Então, estou lá na FINEP desde 2023 como diretor de desenvolvimento científico e tecnológico. Ao longo desse período todo, né, eu tinha esses cargos sempre ligados à política de ciência e tecnologia, mas continuava com as minhas atividades em física, né, orientando estudantes, fazendo seminários e tal. O meu período de aulas acabou há muito tempo, infelizmente, porque dar aula é a melhor maneira de você aprender, né? E o contato com os estudantes é extremamente enriquecedor. Mas o fato é que, apesar de eu ter me aposentado da Universidade em 2016, eu continuei fazendo pesquisa e tal, até meu último aluno de doutorado, acho que se graduou em 2021. Hoje ele atua na Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que é um órgão regulador nuclear. Bom, isso aí é a minha história, né? Profissional. Agora, qual é a minha ligação com o NEAM? Minha ligação com o NEAM vem de longe, né? Porque quando eu me tornei diretor do Departamento de Física, isso em 1986, eu passei a ter maior contato com o NEAM muito em função de uma amizade que se construiu ao longo dos anos com Marina Moreira, que é um personagem ímpar é pouco, singularíssima pessoa, né? Muito querida e com um dinamismo, entusiasmo muito grandes. Então, nós nos tornamos muito próximos e eu procurei, quando era diretor do Instituto do Departamento de Física, sempre ajudar no que fosse possível, né? Porque o trabalho do NEAM é um trabalho de enorme importância, porque ele traz jovens, né, desde cedo e os coloca em contato com o mundo da universidade. Então, isso faz com que se adquira o gosto, né, pelo conhecimento, né, com que essa juventude possa, desde cedo, interagir com pesquisadores, professores, né, o que é extremamente motivante e enriquecedor. Então, a evidência experimental não me deixa mentir, porque o NEAM, ao longo dos anos, formou muita gente, né? Foram carreiras de sucesso que começaram desde muito tenra idade. Então, eu tive a sorte, né, de conhecer a Marina há muitos anos e perceber o quanto era importante, né, o NEAM. E, portanto, ao longo do meu período na PUC, tanto como diretor do Departamento de Física, como, mais tarde, como decano, procurei sempre auxiliar naquilo que tivesse ao meu alcance, né? Abrindo oportunidades, apoiando as iniciativas. E desde que eu saí da PUC, em 1993, eu tenho um contato, né? A cada ano participo das comemorações dos aniversários do NEAM, né? Tive, inclusive, episódios memoráveis, né, com a minha querida amiga Marina. Eu me lembro uma vez, logo no começo, eu não lembro se eu era diretor do departamento, mas eu me lembro que uma vez a banda dos fuzileiros veio a PUC e se exibiu no Pilotis. E de uma hora para outra, a Marina, com aquele jeito que vocês conhecem, me tirou para dançar. Então nós dançamos ao som da banda dos fuzileiros, acho que foi uma valsa, né? E isso foi um sucesso com os estudantes e tal, o que foi muito bom para ambos, né? Porque chamou um pouco a atenção para o fato de que o NEAM era uma parte da universidade, né, muito integrada e muito importante, né? Outras ocasiões a gente teve de interagir com o NEAM. Me lembro que quando o NEAM fez, acho que foi 18 anos,
A Marina me convidou para escrever um texto que deveria ser inspirado na encíclica A Fé e a Razão, do Papa, creio que foi João Paulo II. E aí eu escrevi um texto para esse evento, né, essa comemoração, e esse texto me deu uma grande satisfação, porque, de certa forma, eu pude estabelecer uma conexão entre o atrativo maior da ciência, né, e a questão da fé. Eu argumentava que, na realidade, todo cientista, numa certa medida, é uma pessoa de fé, porque ele tem que acreditar que as nossas construções mentais vão ser capazes de explicar o mundo. Não só explicar, mas também prever, que é o grande triunfo, por exemplo, de uma ciência natural como é a física, é a sua capacidade de explicar, por um lado, a natureza, mas também de prever a natureza. E aquele texto foi um texto que serviu muito como uma inspiração, né? E a Marina gosta muito daquele texto, então, por isso que eu estou mencionando. Como eu disse, eu a cada ano, né, sempre tem a visita anual e, às vezes, outras, né? Eu sempre sou convocado, porque Marina convoca, né? Ela tem um poder de convocação nada trivial. Então, cada vez que ela me convoca, eu obedeço com muito prazer, né? Pelo fato de eu ter passado pela Marinha, né, fiquei lá praticamente 6 anos, ajudando a construir a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, que hoje é uma Secretaria Naval de Segurança e Qualidade. Meus amigos, que são muitos na Marinha, me apelidaram de almirante. Eles dizem que eu sou o almirante Aragão, né? Eu sou um almirante honorário, não deixa de ser. Isso me dá uma enorme satisfação. Então, nessa condição, sempre que eu sou convocado pela Marina, que é almirante que deve ter uma estrela a mais do que eu, né, eu atendo com muita satisfação, e é uma alegria ver o NEAM completar 45 anos com um histórico de sucesso, né, construindo vidas. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a Marina e inclusive, minha família. Hoje eu acabei recentemente, né, no dia 11 de janeiro, me nasceu o primeiro neto, né, de forma que eu cada vez valorizo mais esse trabalho de construção de vidas, que se faz com algo que o NEAM tem de sobra, que é amor e dedicação. Isso é fundamental. A trajetória do NEAM é algo a ser celebrado, e eu espero realmente que esse trabalho continue e que continue a fazer com que jovens, desde cedo, né, percebam o quanto é fundamental, né, você se qualificar. Nós vivemos numa era do conhecimento, cada vez mais nós vamos precisar de capacitação para um mundo que está mudando muito rapidamente, com avanços tecnológicos, né, que precisam, de alguma forma, ser incorporados, né, à vida das pessoas, e, portanto, a educação ela é cada vez mais importante, é o segredo. O nosso país não vai se desenvolver de uma forma sustentável, né, atenta à questão não só econômica, mas social, ambiental, se nós não tivermos um enorme investimento em ciência, em tecnologia e inovação. E isso significa que a gente vai precisar sempre de gente muito qualificada, e o NEAM é um passo importante para que muitas pessoas
possam ter acesso a esse mundo que vai se transformando muito rapidamente e que tem um futuro. Então, pessoal, só me resta desejar os mais sinceros parabéns ao Neon pelos seus 45 anos e dizer que estou aqui, Marina, sempre à disposição. Beijo no coração.